Olá, eu me chamo Karine Santana, sou assistente de administração na UFRB, lotada na Progep. Essa é a parte 2 da videoaula Orientações para a elaboração do PDP na UFRB. Anteriormente, nós vimos o que é a PNDP, o que caracteriza o desenvolvimento no âmbito da PNDP, o instrumento utilizado para identificação e registro das necessidades, o PDP, e o fluxo geral de elaboração do PDP. A partir de agora, vamos mostrar orientações práticas de como deve ser preenchido o PDP na UFRB, especialmente em relação às responsabilidades estabelecidas para cada servidor e para as chefias das unidades. O governo federal está iniciando com a incorporação dessa nova metodologia dentro do sistema, um novo fluxo, um novo processo de trabalho. Com isso, é importante que a etapa primária seja destinada à orientação de todos os envolvidos nesse processo. Essa etapa chama-se etapa 0, comunicação e orientação do processo. Os principais responsáveis por essa etapa são a Progep, que está utilizando desse meio para passar as orientações gerais para vocês, com base no que foi apresentado pela Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do CIPEC, e as chefias das unidades, que não escreve necessidade de desenvolvimento, apenas valida. Para evitar retrabalho, já que a chefia não vai se manifestar na etapa do cadastro das necessidades, é importante que ela se reúna com a sua equipe e sinalize quais os temas e necessidades que considera importantes, com base nas suas experiências, para que a equipe se debruce durante o período de análise e cadastro das necessidades. Feito isso, entram em cena os servidores que compõem cada equipe, para que, num prazo de aproximadamente 15 dias, identifiquem as necessidades dos membros da equipe e preencham o PDP por meio do representante. Isso envolve duas atividades. Primeiro, reunir e discutir quais necessidades os membros dessa equipe possuem, e para isso foi disponibilizada uma ferramenta chamada Canvas para auxiliar nessa construção coletiva, e depois o registro propriamente dito das necessidades definidas, por meio de um membro da equipe escolhido como representante. A equipe tem o desafio, então, de se reunir para apontar essas necessidades, e isso muito provavelmente não se resolverá em apenas uma reunião. Então, cabe à equipe ter esse compromisso mesmo de fazer com que essa atividade se concretize. Uma alternativa é que, utilizando o Canvas, cada um desses membros da equipe possam fazer suas reflexões de forma individual e apontar essas necessidades por meio do próprio Canvas. E daí a equipe se reúne apenas para validar. Para exemplificar essa primeira etapa, vamos utilizar como modelo a Progep. Cada membro dessa grande equipe, de posse da ferramenta Canvas, irá refletir sobre suas próprias necessidades e inserir elas em um ou mais Canvas. No dia estabelecido para a reunião geral da equipe, todos os membros vão poder apresentar suas necessidades e discutir entre si, para ver quais têm relevância e, de fato, devem entrar no rol de necessidades da Progep. Definidas as necessidades, o representante da equipe da Progep irá inserir os dados coletados nos Canvas no sistema CIPEC, e depois disso, o chefe da equipe, o pró-reitor de gestão de pessoal, irá avaliar as necessidades inseridas no portal e validar as que compreende ser de relevância no momento. Feito isso, irá salvar e encaminhar o PDP ao representante de gestão de pessoas da UFRB para a efetiva construção do PDP na UFRB. Entendido isso, vamos agora explorar sobre cada uma dessas perguntas disponíveis no Canvas, para que você possa identificar de forma clara as necessidades de desenvolvimento. Tudo que for feito no âmbito do Canvas será aproveitado pelo representante da equipe para alimentar o sistema do PDP. No Canvas, é importante ressaltar que vocês verão no início de cada pergunta algumas siglas. Quando vocês virem ISF, significa informação fornecida pelo servidor. IFC, informação fornecida pela chefia. E IFGP, informação fornecida pela unidade de gestão de pessoas. Vejamos as perguntas, a começar pela localização das necessidades. A primeira pergunta a ser respondida é: onde está essa necessidade? Onde na UFRB essa necessidade está localizada?
Nesse momento, você vai preencher com a sigla da equipe. Por exemplo, se tratar-se da Pró-Reitoria de Planejamento, inclui lá PROPLAN. Se for o Centro de Ciências da Saúde, CCS. E aí a segunda pergunta é o perfil dos agentes. Quem é que está precisando de uma ação de desenvolvimento por conta de uma necessidade? São os servidores técnico-administrativos? São os servidores docentes? São os servidores do NUGTESP e do CCAB? É importante trazer aqui as informações que possam descrever o grupo em específico de pessoas que têm essa necessidade. E aí a terceira pergunta busca identificar qual a unidade federativa e a quantidade de servidores que tem essa necessidade. Onde geograficamente está essa necessidade? Ali vai aparecer a opção do estado para você clicar e o campo para inserir a quantidade de servidores. Os dois próximos campos, então, é basicamente para dizer qual é o problema que a equipe está enfrentando. A pergunta 1 diz: o que não se sabe fazer ou não ser hoje que acarreta um desempenho inferior ao esperado? Qual é o problema que você está enfrentando que invoca essa necessidade e precisa de uma ação de desenvolvimento para saná-lo? Aqui você pode apresentar uma tarefa que você não consegue concluir, um resultado que você não consegue entregar, atividades que não consegue desempenhar, enfim, o problema que você está enfrentando e que precisa que essa necessidade seja ouvida pela chefia e eventualmente validada. Feito isso, tem a última pergunta desse bloco, que a gente identifica e tem a clareza sobre qual o problema que você está enfrentando. A pergunta é: o que pode ser feito para ajudar a resolver esse problema de desempenho? Tem 4 opções de respostas para você assinalar, e baseado na sua resposta, a Progep pode mobilizar um grupo de possíveis soluções. A orientação no Guia de Orientações do PDP, elaborado pela SGP, mostra em quais circunstâncias você responde a cada um desses itens apresentados para essa questão. Você pode consultar esse guia posteriormente. E aqui finalizamos a localização da necessidade e a apresentação clara de qual o problema que você está enfrentando. Agora você só precisa declarar esse problema em forma de necessidade. E aí a gente tem 4 campos para finalizar a identificação da necessidade. Que campos são esses? A pergunta é: para resolver esse problema, é preciso aprender algo. Qual o tema geral e o recorte de interesse desse conteúdo que precisa ser aprendido? Aqui vão ser disponibilizados 392 temas gerais da CAPES, como áreas de conhecimento. E você vai poder selecionar o tema geral e as atividades específicas desse tema. Caso não encontre o que precisa, tem o campo Outros, que você pode indicar a temática específica. A segunda pergunta é também nessa reflexão. Tudo bem, a gente já entendeu o que você precisa aprender, mas qual é o nível de aprendizado? Basta lembrar? Basta entender aquele assunto? Ou você precisa aplicar ou criar algo em decorrência desse aprendizado? Feito isso, identificado o nível de aprendizagem, entra em cena a capacidade. Se você já aprendeu aquilo, do que é que você vai ser capaz? Você precisa aprender o que foi apresentado até agora para quê? Qual a capacidade que será construída se você aprender aquilo? Aqui vão ter opções para você selecionar e caso essas opções ainda não contemplem, existem 2 campos abertos que permitem você preencher a informação específica. E aí a gente já está terminando a indicação das necessidades, porque agora só basta dizer o resultado. Tendo aprendido o que se precisa e alcançado o desempenho esperado, que resultado isso trará para a organização? Esse aqui vai ser um campo aberto que você pode preencher e todas as orientações detalhadas sobre como preencher o Canvas está disponível no Guia de Elaboração do PDP, lá na Central de Conteúdos da PNDP. E com isso a gente termina a identificação da necessidade, porque a gente localizou onde está essa necessidade, a gente identificou qual o problema que as pessoas estão enfrentando e também descobriu pela descrição o que precisa ser aprendido, qual o esforço comprometido, qual é a capacidade que vai ser construída e o resultado que vai ser entregue.
Vamos ver na prática como o representante da equipe vai inserir esses dados no PDP. Estamos aqui no portal CIPEC, onde podemos fazer o login para acessar o PDP. Então, nesse caso aqui, vamos acessar o perfil de representante da equipe pelo portal SIGAC. Aqui vamos incluir o CPF do representante da equipe. E a senha. Quando a gente clica em acessar, vai aparecer a opção de PDP, a gente pode clicar. Temos aqui o PDP do ano de 2022 disponível, então a gente pode clicar em expandir, selecionar o PDP de 2023 e pesquisar. Aqui já vai aparecer o PDP de 2023, que está em elaboração, e a gente vai editar esse PDP. Observem que aqui já tem uma necessidade pré-cadastrada. Vamos observar quais etapas que precisam para o cadastramento dessa necessidade. Você poderá cadastrar uma nova necessidade, e nesse caso eu vou editá-la para mostrar para vocês. Então aqui mostram exatamente as perguntas que contém lá o Canvas, né? Sendo a primeira, a unidade ou órgão em que refere-se essa necessidade de desenvolvimento, aqui nós colocamos projeto. Qual o perfil dos servidores públicos que possuem essa necessidade? Então, inserimos que são todos os servidores técnicos administrativos lotados na PROGEP. A terceira pergunta, quantos agentes públicos possuem essa necessidade em cada unidade federativa? Então, a gente aqui clicou na unidade federativa Bahia, selecionamos o campo de quantidade e inserimos o número 42, ao que atualizou o total automaticamente. A próxima pergunta, o que não se sabe fazer ou não ser hoje que acarreta um desempenho inferior ao esperado? Então, aqui a gente citou que é necessário um aprofundamento nos conhecimentos a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. O que pode ser feito para ajudar a resolver esse problema? Então, aqui a equipe da Projeto vai precisar apenas aprender, né? Vai precisar mostrar e ensinar como fazer esse trabalho, apenas aprender como é que se faz. Para resolver esse problema, é preciso aprender algo. Qual o tema geral e o recorte de interesse desse conteúdo? Então, aqui é aquele campo que eu mostrei para vocês, que tem os 392 temas, áreas de conhecimento, né, da CAPES. A gente pode selecionar o que mais tem a ver com a necessidade que a gente está aplicando nesse momento. Nesse caso, colocamos ouvidoria e lei de acesso à informação, e no recorte colocamos a lei específica, né, a LGPD. Qual nível de esforço de aprendizagem em relação a esse conteúdo é preciso para resolver esse problema de desempenho? Aqui a gente inseriu o que é necessário aplicar, né? Quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido. E uma vez que se tenha aprendido o que se precisa, qual a capacidade que será desenvolvida? Esse campo tem uma série, né, de possibilidades, de capacidades para você selecionar. E caso ainda não encontre a capacidade específica, tem 2 outros campos aqui para o preenchimento. E finalizando, o resultado. Tendo aprendido o que se precisava e alcançado o desempenho esperado, que resultado isso dará para a organização? Aqui informamos que os servidores vão ser capazes de colocar em prática o que determina, né, a Lei de Proteção de Dados em relação às informações dos usuários. E assim a gente preencheu todo o campo de necessidades, né? Um campo de necessidades aqui, uma necessidade específica. A gente pode salvar e ela vai aparecer aqui como uma necessidade apresentada. Querendo cadastrar uma nova necessidade, clica aqui em cadastrar e vai aparecer todos os campos em branco novamente para a gente cadastrar a segunda, a terceira necessidade e assim por diante. Ótimo. Então, vimos na prática como o representante da equipe vai inserir as necessidades dentro do portal do CIPEC. Uma vez que essas necessidades foram debatidas, definidas e inseridas pelo representante da equipe no portal, passamos para a fase de validação da chefia. Nesse caso, o pró-reitor, o diretor de centro, o superintendente, o reitor,
O chefe de cada equipe vai ter que fazer sua atribuição dentro dessa atividade em 2 etapas. Primeiro, validar a necessidade da equipe e depois fazer o envio dessas necessidades já validadas para a Progep. Para fazer essas 2 tarefas, a chefia tem de responder a 2 perguntas. A primeira pergunta é: para resolver esse problema de desempenho, os agentes públicos têm a necessidade de aprender algo e alcançar um resultado organizacional. Classifique isso que precisa ser aprendido e esse resultado a ser alcançado. Então, a chefia, com base no que foi respondido pelos servidores, tanto nas indicações de necessidades quanto no resultado organizacional que é pretendido, vai responder a essa questão. Aqui ela precisará classificar o que precisa ser aprendido com base na frequência que isso é necessário na equipe e classificar o resultado a ser alcançado, com base no nível do resultado que ele pode produzir na organização. A chefia precisa responder essas 2 questões, porque essas respostas vão subsidiar a análise da Progep na hora de fazer a priorização dessas necessidades de desenvolvimento apontadas. A segunda pergunta é, de fato, o encaminhamento das necessidades à Progep, com a validação que a chefia considera pertinente, a partir da sua visão mais estratégica. A pergunta é: considerando essa necessidade e todas as demais necessidades da minha equipe, considero que essa necessidade deve seguir para a etapa posterior, pois é válida e pertinente? Ou deve ter seu resultado ajustado antes de seguir para a etapa posterior? E aí, nesse caso, vai abrir a janela para que o chefe apresente, né, quais são essas sugestões de melhorias, esses ajustes? Ou deve ser desconsiderada? Essa necessidade deve ser desconsiderada, por quê? E aí deve se justificar, né, o motivo de que aquela chefia não está validando aquela necessidade. Vamos ver mais uma vez, dentro do portal do CIPEC, na prática, como a chefia da equipe vai validar esses dados no PDP. Então, aqui nós temos, né, o portal do CIPEC dentro do perfil de chefia da unidade. E quando a gente acessa, já podemos ver aquela necessidade que foi cadastrada pelo representante da equipe. Então, aqui temos a oportunidade de validar essa necessidade. Podemos clicar nesse botãozinho de validação. E aqui no canto esquerdo vai aparecer todas as necessidades, todas as informações relativas àquela necessidade. E no canto direito, a validação propriamente dita da chefia. A primeira pergunta é dividida em 2 etapas, como a gente considerou anteriormente. Então, o que precisa ser aprendido é, e aí com base, né, no que precisa ser aprendido e confrontado com o resultado que precisa ser alcançado, a chefia da unidade vai classificar: é contínuo? Isso é recorrente? Precisamos disso sempre? Ou é consequente? Isso não é recorrente. Precisamos disso em resposta a mudanças internas e externas previstas em nossa organização. Ou ainda, isso é emergente. Surgiu inesperadamente. Precisamos disso em resposta a mudanças imprevistas em nossa organização. Aqui a gente pode clicar, né? A chefia da unidade pode clicar em decorrência da necessidade que está sendo avaliada. E ainda, na primeira pergunta, o resultado organizacional a ser alcançado é: então, esse resultado vai ser operacional, ser resultado produzido pelos agentes públicos e equipes dentro da organização ao implementar projetos, programas e realizar tarefas? Ou esse resultado vai ser tático? É um resultado entregue pela organização aos usuários, cidadãos, ao alcançar metas e objetivos organizacionais. Ainda a possibilidade de dizer que o resultado é estratégico, o resultado contribui para a sociedade, comunidades atendidas pela organização e parceiros, ao atender diretrizes estratégicas organizacionais. Então, essas 2 etapas compõem a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o encaminhamento dessa necessidade, né? Ela deve seguir para a etapa posterior do processo, pois é válida e pertinente? Ou ela deve ter seu resultado ajustado antes de seguir para a etapa posterior? Se a gente clica nessa opção, abre o campo de resultado para a gente editar. Ou ainda, essa necessidade deve ser desconsiderada. Por quê? E aqui tem um campo de justificativa para a gente justificar. Daí é só salvar e encaminhar essa validação da necessidade. E aqui a gente finaliza as considerações a respeito da efetiva construção do PDP
dentro do portal do CIPEC. Temos algumas considerações finais, algumas informações importantes para ressaltar. Para fins de elaboração do PDP, as equipes da UFRB serão divididas entre pró-reitorias, centros de ensino, superintendências e reitoria. As chefias dessas equipes serão, respectivamente, os pró-reitores, diretores de centro, superintendentes e reitor. Foi designado como representante da equipe para a inclusão dos dados do PDP o substituto eventual dos chefes dessas macrounidades. Tanto os chefes quanto os representantes devem se cadastrar no portal CIPEC e informar isso à PROGEP. As necessidades definidas pela equipe devem ser inseridas no sistema pelo servidor representante, que também é um membro da equipe, e encaminhadas para a validação da chefia. Após a validação das necessidades identificadas pela equipe, a chefia deverá salvar e encaminhar o PDP à PROGEP. A PROGEP, por fim, irá proceder com a análise e priorização das necessidades de todas as equipes e encaminhar o PDP para a autorização do reitor. Importa ressaltar que as necessidades apontadas, validadas e priorizadas que comporão efetivamente o PDP resultarão em ações de desenvolvimento. Apenas essas ações previstas no PDP poderão ser objeto de possíveis afastamentos ou licenças para capacitação no ano subsequente. Isso aqui é muito importante, pessoal, essa questão de afastamentos e licenças para capacitação. Por exemplo, um afastamento para pós-graduação, uma licença para capacitação, ou qualquer outro afastamento para capacitação, são instrumentos para que a pessoa possa realizar uma capacitação. Dessa forma, é imprescindível que, se você pretende afastar-se para se capacitar no ano seguinte, que apresente essa necessidade de desenvolvimento no levantamento de necessidades e diga especificamente qual é a necessidade e qual ação que poderá atender essa necessidade, bem como o resultado que vai trazer a instituição em decorrência dessa capacitação. Você poderá gozar ou não desse afastamento ou, eventualmente, de uma licença, se estiver prevista no PDP a necessidade que vai dar lugar a esse instrumento ou mecanismo. Então, é muito importante a sua participação efetiva nesse processo todo. E assim finalizamos essa apresentação. Vimos que o PDP passa a ser descentralizado a partir de agora, com a participação direta dos servidores na indicação das necessidades de desenvolvimento, a participação da chefia e um olhar bem estratégico da unidade de gestão de pessoas. Acesse a central de conteúdos da PNDP para obter maiores informações e ficar antenado com as novidades da política. Estaremos disponibilizando o link na descrição desse vídeo. Consulte também o guia de elaboração do PDP construído pela SGP. Familiarize-se com a ferramenta Canvas para a coleta das necessidades. E participe do PDP da UFRB para que você possa se desenvolver junto com a gente.